graças a Deus porque o Senhor é tão maravilhoso que Ele confirma a palavra do nosso coração. Hoje eu coloquei um comentário pequeno, do capítulo 6, que nós vamos entrar nesse capítulo de Mateus. Vamos precisar ler como já sabe Jacó, 33. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Eu coloquei uma mensagem para os irmãos da importância do domingo, e nós chegamos aqui e vemos a confirmação também do coração dos irmãos, A nossa irmã foi muito feliz nesta palavra e que também falou muito ao meu coração, da mulher que atrai o pecado, vem através dela, mas através também da própria mulher. No primeiro dia da semana ela estava lá para ver Jesus, corajosa, e é por isso da importância desse domingo, hoje 6 horas da manhã, em muitos lugares estavam cheios de pessoas. É uma palavra para incentivar as pessoas, valorizar pelo menos o primeiro dia da semana, porque o próprio Deus falou que nós deveríamos ter o dia do descanso, o dia que é descansar no Senhor, é esquecer do trabalho, das coisas que são da semana, que as preocupações, mesmo que você todos os dias você está com Deus, todo dia, claro, o primeiro pensamento é Deus, mas seu pensamento está misturado com preocupações. Você não consegue ficar 24 horas pensando em Deus o tempo todo. Você está trabalhando, mas sempre as suas emoções, seus sentimentos, eles se desviam um pouco. É diferente de você tirar aquele dia especial, aquele dia que mas se você, além de você passar a semana toda embaraçado, você ainda não tem um dia especial para Deus, é isso que Deus cobra muitas das vezes da gente, Então essa premissa ela é importante. Por isso essa palavra de incentivar, incentivar. Se nós não incentivarmos, graças a Deus, porque aqui nós tivemos as confirmações dos irmãos falando dessa Maria Madalena, do irmão, de Jesus, da oração do Espírito Santo, que ele confirma. E isso é real. Eu também tenho um propósito, Todos os dias eu estou em oração, para chegar aqui e poder trazer algo importante para os irmãos que passaram a semana toda, muitas das vezes às vezes vem na segunda-feira cansado, vem nos dias de semana arrebentado, e às vezes no domingo, muitas das vezes já está mais relaxado, que a preocupação, hoje eu não vou ter que bater o cartão, hoje eu não vou ter que nem aqueles que não trabalham, a maioria trabalha a semana toda. Então, pelo menos isso, Então nós incentivamos essa palavra, desse primeiro de Deus, Primeiro de Deus. Tudo na Bíblia vem falando do primeiro de Deus, Caim ele deixou para depois, e depois veio dar o resto para Deus. Abel, ele deu logo o primeiro. Então Deus recebeu aquela oferta, recebeu aquela adoração dele, procurou dar o primeiro. Então nós vemos, isso chama atenção. Isso aqui já poderíamos ficar pensativos sobre isso, dessa palavra, desta manhã, desse domingo. Da mulher que ela traz, incentiva o pecado, induz ao pecado, mas quando chega lá no final, ela é a primeira, quer dizer, ela foi a primeira no pecado, mas também foi a primeira na vitória, foi a primeira a pregar o Evangelho. Isso não dá incentivo para encher, mas por quê? Porque às vezes nem todos tem condições de estar todos os dias na igreja, mas no domingo, se ele puder se esforçar, nós poderemos, em uma mensagem, transmitir tudo para todos, não ficar só aquele espingado, para passar para os irmãos. Então isso é importante, e eu vou sempre bater nessa tecla, irmãos. O domingo é do Senhor, domingo é as primícias do Senhor. Todos os dias você pode estar pensando, o Senhor pode, mas o domingo ele é sagrado para o Senhor. Tem irmãos que guardam o sábado, mas o primeiro dia da semana é o domingo, O domingo é o primeiro dia, porque sábado é o sétimo, então o primeiro é o domingo, Para nós é importante, por quê? Porque é o dia da ressurreição. Na sexta-feira Jesus estava entrando no sacrifício, estava sendo oferecido ao holocausto, abrindo o véu para nós.
No sábado ele entra no descanso. No sábado não tinha ninguém tocando, não tinha ninguém andando, não tinha ninguém comendo, não tinha ninguém, né? Estava tudo no luto, estava tudo ainda aquele silêncio, né? Quando alguém morre, o que acontece? Aí enterrou e fica aquele silêncio, aquele descanso das fadigas, lutamos para tentar salvar, com câncer, com né? Eu vim agora, né, de sepultar minha irmã. Então, tipo assim, é um silêncio, é como se fosse um sábado. Ela demorou 3 dias para enterrar, entendeu? É um silêncio. O sábado é um silêncio da dor da sexta-feira, da morte. É um silêncio. Então, sábado é o que? É um silêncio, ninguém é calma. Mas quando chega no domingo pela manhã, já é a ressurreição. Glória! Aí a mulher sai, ela vai lá, é a primeira a evangelizar. Isso é poderoso, né, irmão? Isso é muito poderoso para a nossa vida. Por isso dessa ênfase, por isso desse incentivo de empurrar os irmãos a estar nesse primeiro, por quê? Porque é o dia da ressurreição, é o dia da vitória. Então ela vai lá e ali volta a olhar. Né, que ela tinha encontrado com o Senhor, né, e ali vai lá e diz aos seus irmãos, a meus irmãos. Jesus chama a gente de irmão, olha que glória. Nós somos irmãos de Jesus, podemos fazer as mesmas obras, podemos curar, podemos orar, o céu abrir, parar a chuva, né? Então assim, é interessante dessa mulher, né? Entra o pecado, mas também por ela também vem a bênção, vem o conto da ressurreição. E agora, quer dizer, no primeiro dia da semana, o que acontece? Jesus come, Jesus aparece, né, na praia, né, e Jesus vem, e aí Tomé, toca aqui, e Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e sopra sobre eles, né, o sopro diz, recebei o Espírito. Então, irmãos, é por isso esse incentivo, né? Esse incentivo a estar, a valorizar esse dia. Não que todos os dias não são importantes, mas se eu não valorizar, se não tiver valor nenhum, é menos ressurreição, é menos vitória, é menos comunhão, né? Então nós precisamos entender sobre isso. E outra coisa que eu posso confirmar aqui para os irmãos: em nenhuma parte da Bíblia teve milagre maior do que na ressurreição. Pode ler a Bíblia de ponta cabeça. Antigo Testamento são milagres pequenos, milagres que demoravam 100 anos para acontecer. Mas nunca teve milagre como no tempo de Jesus em 3 anos, e nem no tempo de Jesus mesmo teve milagre tão grandes como na sua ressurreição. A partir da sua ressurreição foi onde teve o maior milagre. Até Jesus não fez tantos milagres quanto ele fez quando ele ressuscitou. Pode ver, ressuscitou Lázaro, né? A filha de Jairo, que ele cura, né? Só em milagre do vinho, né? Transforma a água em vinho, né? Alguns coxos ele curou, né? O homem que estava na cama, pega a tua cama e anda e vai para a tua casa. Mas poucas coisas assim. Jesus fez muitos milagres, curou muitos enfermos, mas não como na ressurreição. Na ressurreição, quando ele diz, Pai, está consumado, quando ele ressuscita milhares de pessoas que entram na cidade santa, literalmente. Então ele ressuscitou milhares de mortos. Então a vitória está na ressurreição. E quando foi, né, a ressurreição? Foi no domingo pela manhã. Não foi na segunda, não foi na terça, não foi na quarta, não foi na sexta, não foi no sábado. A ressurreição foi no domingo pela manhã. Pelo menos podemos lembrar no domingo mais forte. Lembramos todos os dias, mas podemos lembrar mais forte ainda no domingo, e principalmente pela manhã. Podemos lembrar mais forte porque foi ali que saiu dos túmulos várias pessoas que entraram na cidade santa. Isso nos dá um poder que nem os anjos tinham. Nem os anjos tinham a ousadia que eu tenho e você tem do que
nós já fizemos. Já transportamos muitas coisas para o outro lado. Já mandamos balde de sangue para o outro lado. Já paramos inferno para o outro lado. Por que fazemos isso? E até os anjos não, nem todos os anjos faziam isso. Eles não tinham autoridade para fazer isso. Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado no domingo pela manhã. Quando a oração de Daniel vai, ele estava orando 21 dias, chega, o príncipe da Pérsia resistiu o anjo que vinha trazendo a bênção. Nem o anjo tinha poder para poder dizer assim: Satanás, cai por terra, eu te repreendo. Não, ele disse assim: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado e ressuscitado. Mas quando Jesus ressuscitou, aí ele disse: todo o poder, só Deus tinha poder, o Deus de todo o universo, de toda a criação. Então nós não tínhamos poder, nem os anjos tinham autoridade se não fosse dada por Deus para dar aquela ordem. Mas ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. E ele disse assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os leprosos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. Isso foi quando? Isso foi no domingo pela manhã. Ele sai falando com os discípulos. Depois da ressurreição, o que acontece? Contando no primeiro dia da ressurreição, primeiro dia da semana, primeiro dia da ressurreição, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos, comendo depois da ressurreição. Aleluia! No sábado era silêncio. Quando alguém morre, o que acontece? As pessoas vão para casa no outro dia, a família está em silêncio. Todo mundo quieto, acabou. Corri tanto, e era para lá, era para o hospital, e doía, e clamava, nós não sabíamos o que fazer, e agitação, e aquela coisa. Mas depois que morreu, veio o silêncio. É só o choro na hora, mas depois todo mundo em silêncio. Sábado é silêncio, domingo é ressurreição. É dia de glória, é dia de cantar, é dia de tomar posse. Por isso ela corre e vai avisar seus irmãos. Diz a meus irmãos, diz a seus irmãos, diz a nossos irmãos nesse domingo pela manhã, que é o dia da ressurreição, que é o dia do Senhor, que é as primícias do Senhor. E ele ressuscita. Então quer dizer, nem o anjo podia dizer: olha, não. Ele diz: o Senhor. Ele falou que é o Senhor lá que vai te repreender. Agora nós podemos falar para Satanás o quê? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Por quê? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Depois do quê? Nesse primeiro dia da semana da ressurreição. Mas ele mandou os 70, mandou aqueles e deu autoridade para eles. Mas eles eram tímidos. Agora, depois da ressurreição, a sombra de Pedro curava. As pessoas levavam lenço, passavam lenço, e o lenço curava. E isso já aconteceu aqui, depois da ressurreição. No Antigo Testamento nunca teve essas coisas. Aqui orou, o irmão levou o cálice lá para outra cidade, o menino foi curado da hemorroida lá. Aqui orou no cálice, a menina foi curada de leucemia lá no Pernambuco. Isso é o que? Ressurreição. Aleluia. Depois da ressurreição, o irmão fez a campanha no cálice aqui, ele está aqui sentado. Isso não é coisa da minha cabeça. Eu não estou aqui para inventar coisa. Isso aqui não é inteligência artificial, não. Isso aqui não é. Isso aqui é fatos que estão aqui. Provas que estão aqui. Ele fez a campanha do cálice, o irmão dele estava com câncer. E o irmão dele foi curado. Onde aconteceu esse milagre? Depois da ressurreição. Vocês farão ainda maiores obras, mesmas obras, e maiores do que eu. Diz a meus irmãos. Somos nós irmãos de Jesus. Vai lá, falou para essa mulher: diz a meus irmãos, os teus irmãos, os meus irmãos, o vosso Pai. Ele fala assim: o meu Pai que está no céu, eu vou para o meu Pai que está no céu. O vosso Pai, o vosso Deus, diz a meus irmãos, diz a teus irmãos, somos irmãos, somos filhos de Deus como Jesus, que ninguém tinha poder no nome desse Deus, mas Jesus vem, esse Deus passa o poder para ele, que é o nosso irmão primogênito. Por isso ele é o nosso líder, por isso ele é o nosso guia.
e nós o seguimos. Por isso, irmãos, é o valor disso. Por isso, é incentivo disso. Por isso, a prioridade nisso, das primícias do Senhor, de dar o primeiro de Deus. Aleluia. É por causa desse sentido. Porque nós vemos que depois dessa ressurreição. Agora, quem fica lá atrás, tem poucos milagres, irmãos. Pode até ter mais ou menos, mas não é como você andar na ressurreição. Tanto que a salvação está na ressurreição. Se você não crê que existe salvação, que não existe ressurreição, você não é salvo. A pregação do Evangelho está o quê? Romanos 10 o quê? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Glória. Se nós não cremos que há ressurreição, é em vão a nossa pregação lá. Tudo está na ressurreição. E a ressurreição foi no domingo. Por isso que é da importância desse ênfase, desse incentivo à igreja a não desperdiçar o seu domingo, a não criar coisas fora das premissas de Deus, a não inventar. Não, é do Senhor. Vamos fazer o primeiro do Senhor, porque foi nesse dia que Maria Madalena vai lá e o Senhor ressuscitou. Onde colocaram o Senhor? Que nós possamos, irmãos, guardar essa palavra em nossos corações. Eu poderia falar de vários milagres. Eu ficava assim, pensando, meu Deus, por que esse cara faz um milagre? Eu sempre usava o versículo de Timóteo, porque foi onde, no primeiro vez que Deus deu essa campanha para a gente, que a gente está mais de 20 anos aqui fazendo. Paulo aconselha Timóteo: não beba só água, mas mistura um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades no estômago. Nós podemos ver que pessoas agora, minha irmã mesmo, o câncer dela foi no estômago. Vi outras pessoas aí que pegou coisas no estômago, vai criando as emoções, gastrite, um monte de coisa, não sei como. E ele fala: porque não beba só água, mas mistura um pouco. E nós fizemos. Mas depois eu fui ver, mas Senhor, ali está só o Paulo dando um aconselhamento para Timóteo. Não sei por que Paulo não curou Timóteo. Mas quando Deus me... Aí eu falei: por que tanto milagre assim? Que eu só estou usando esse versículo. Não estamos falando de Jesus diretamente, estamos falando de um conselho, porque o vinho era terapêutico, o vinho é terapêutico. Mas aí Deus me levou lá para a cruz. Quando Jesus diz: está consumado, o soldado veio e colocou a espada do lado de Jesus e furou. Quando furou, saiu o quê? Água e sangue. Quando Jesus inspirou. A mesma coisa aconteceu com Adão. Quando Adão adormeceu, tirou a Eva. A Eva é a igreja. Quando Jesus adormeceu, Jesus diz a palavra de Deus que ele é o segundo Adão, que o primeiro era terreno e o segundo é espiritual. Quando nós se unimos ao Senhor Jesus, nós se unimos naquele que é espiritual. Ele tem poder, o primeiro só tinha poder na terra, não tinha poder sobre o celestial, por isso que o inimigo veio e conseguiu dominar o homem. Mas o segundo tem poder na terra, por isso que ele está dizendo: todo poder foi me dado na terra e no céu. Ele tem o poder que Adão tinha, que perdeu, e tem também poder celestial. Poder celestial, por isso que ele tem poder sobre os anjos, sobre as potestades, sobre os principados. É por isso que os anjos não podiam falar: o Senhor te repreende. Mas como ele tem poder sobre a terra, nós temos autoridade de mandar mãos sobre a terra, nós temos autoridade sobre a parte espiritual também. Da luta no espiritual, da luta no mundo, e temos no mundo espiritual o poder. Por quê? Porque dali saiu o quê? A igreja. A igreja saiu do lado quando ele adormeceu. Então nós somos a noiva e ele é o segundo Adão, que é o noivo. E ali sai água e sangue. E quando nós colocamos o cálice, colocamos o suco de uva e a água, representa o que saiu do lado de Jesus, que é a sua igreja. E a sua igreja sustenta nele, alimenta nele, bebe da água dele, pelo seu sangue são redimidos. E por isso de tantas curas. Tudo isso o quê? Na cruz, na ressurreição, naquilo que saiu de Jesus. Então, irmãos, não tem...
se eu for ficar falando, eu vou ficar falando, eu vou dar 1001 motivos para que nós não devemos faltar o domingo na casa do Senhor. Nós podemos estar todos os dias na presença? Podemos. Primeiro pensando assim, amém? Mas o próprio Deus diz, né? Foi no primeiro dia da semana. Mas vamos guardar o sábado. O sábado é dia de silêncio. Porque Jesus morreu, olha aquele silêncio. Sexta-feira, treva, barulho, terror, gente atormentada. Assim como muitas vezes quando a gente está o tempo inteiro com as pessoas, nem vive nem morre, é uma agonia. Mas aí quando chega o sábado, descansa aquele silêncio. Mas depois que passa, vem a ressurreição e a gente continua a vida na vitória. Eu continuo a minha vida na vitória. Já fui sepultei minha irmã. Já estou aqui no domingo na vitória. Já estou aqui no dia da ressurreição. Já estou aqui no dia da vitória. Jamais eu ficaria lá, cabisbaixo. Não. Esforça-te, tenha um ânimo, como Deus falou para Josué. Esforça-te, tenha um ânimo. Não te mandei eu? Estamos aqui. Vai lá, faz o que tem que fazer. Continua na missão. Estou aqui nesse domingo. As primícias. Amém, igreja? As palmas lá no Senhor.